cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Vamos estar em pé na presença de Deus. A partir da próxima terça-feira, nós vamos estudar um outro assunto, mas hoje nós estamos encerrando o assunto da carta do apóstolo Tiago. Então, abra sua Bíblia no capítulo de número 5 de Tiago. Aleluia, glória a Deus. Tiago, capítulo de número 5. A palavra de Deus diz assim: Eia, pois agora vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuindo, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente viveste sobre a terra e vos deleitaste e cevaste o vosso coração como num dia da matança. Condenaste e mataste o justo e ele não vos resistiu. 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição a paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. 13. Está entre vós alguém aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor, ou ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses. Não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum de vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que o fizer converter do erro do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Amém? Feche os seus olhos. Pai de amor, na tua presença nós estamos, Senhor, e louvamos a ti pelo privilégio de meditarmos na tua palavra. A tua palavra é o alimento para a nossa alma. A tua palavra, Senhor, é o bálsamo que cura as nossas feridas. É, aleluia, a energia e o dínamo que nos faz caminhar e enfrentar as dificuldades e crer naquilo que ela nos diz. Ajuda-nos a absorver, a permitir que ela entre no nosso coração, e após, Senhor, que ela venha trabalhar em nós o nosso caráter, a nossa maneira de ser, e que venhamos produzir
produzir frutos dignos de arrependimento. Fica conosco, te damos liberdade nesta noite. Ó Espírito Santo, trabalha em nós, converte-nos, ó Pai, para que possamos fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Amém, amém. Esteja sentado na presença do Senhor. É muito bom estar na igreja, é muito bom ver você na casa do Senhor. Aleluia. E é muito bom estar na terça-feira aprendendo da palavra de Deus. Obrigado. Aleluia. Nós estivemos numa viagem missionária quinta, sexta, sábado e domingo, ali na cidade de Santani, juntamente com o nosso coordenador de missões, nosso secretário de missões e também o coordenador do discipulado. Fomos em 4 obreiros e Deus nos abençoou na ida, na volta, na estada ali. Foi bênção de Deus, eu não conhecia. E vamos, no decorrer dos dias, aí falar mais da obra do Senhor no Paraguai, como Deus tem abençoado e também de algumas decisões que a gente vai tomando na caminhada para que o nome do Senhor seja engrandecido e a nossa contribuição, a nossa mão estendida para socorrer ali, abençoar os missionários e também ganhar almas naquele país. Você vai entendendo cada dia mais. Eu estou entendendo muita coisa e sei que Deus vai nos abençoar de maneira grandiosa. Vale a pena nós investirmos na obra missionária, vale a pena nós sustentarmos os missionários. Ali encontramos evangelista irmão William, sua esposa irmã Raquel, missionário irmão Carlos, presbítero irmão Marcos e sua esposa também, que estão fazendo um excelente trabalho para a glória e louvor do nome do Senhor. Glória a Deus. Você que acompanha as redes sociais vai ver aí no decorrer dos dias as fotos, a matéria e dê ali o seu comentário para a glória de Deus. Amém? Glória ao nome do Senhor. Lembrando que quinta-feira tem o culto da restauração e domingo é o nosso culto de Santa Ceia. Venha estar conosco no culto de comunhão, domingo à noite, adorando ao Senhor Jesus, todas as outras atividades que já foi citada aqui, e eu quero ver você na casa do Senhor. E segunda-feira, dia 2, tem a reunião geral de obreiros, e eu vou estar falando uma palavra aos nossos obreiros, e eu quero ver todos aqui na casa do Senhor Jesus. Estamos encerrando o livro do apóstolo Tiago, em que Tiago vai dar algumas recomendações às igrejas, ou à igreja que estava dispersa, a igreja que havia sido espalhada sobre a terra para cumprir o mandamento do Senhor. Nós falamos no primeiro capítulo sobre como viver uma vida vitoriosa em meio às adversidades. Falamos no segundo capítulo como nos manter na presença de Deus e ver as promessas dele se cumprir. Foi falado aqui no terceiro capítulo sobre o poder da língua, o poder das palavras. Pastor Denis, com muita propriedade, falou sobre o capítulo 3. Nós falamos sobre o capítulo 4, sobre resistirmos às paixões e vencermos as tentações e resistirmos o diabo. E nessa oportunidade nós vamos falar sobre alguns conselhos que Tiago vai deixar à igreja, no mínimo 5. Primeiro, no primeiro contexto desse texto que nós lemos, vai falar sobre o conselho que Tiago dá acerca das riquezas que são temporais e banais. Ele vai falar que as riquezas de nada servem. O segundo conselho que ele dá é sobre a paciência. O terceiro conselho que Tiago dá é sobre a firmeza que o crente deve ter. O quarto conselho que nós vamos discorrer nesta noite é sobre o poder da oração. E o último conselho que Tiago vai encerrar sua carta dizendo sobre o ministério da reconciliação. São 5 conselhos importantes para eu e você como igreja desenvolver na nossa vida diária, a nossa caminhada para que o nome do Senhor seja glorificado. Tiago começa alertando a igreja acerca da falibilidade dos bens materiais, dos projetos humanos. Tiago vai falar que as riquezas de nada servem, que as riquezas serão tomadas pela ferrugem, de que elas de nada adiantarão na nossa vida. Ele vai enfatizar que os valores da terra são diferentes dos valores do céu. As riquezas da terra são diferentes das riquezas do céu. Tiago vai lembrar os irmãos que não dá para nós confiar nas riquezas terrenas, porque elas
vêm e elas vão, as pessoas crescem e de repente já não tem mais nada, porque tudo é passageiro, nada é duradouro aqui nesta terra. A única coisa que dura é a minha e a tua comunhão com Deus, é o nosso investimento no reino dos céus. Aí nós vamos juntando o tesouro, como disse Jesus: não junteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome, onde o ladrão rouba e mina, mas juntais tesouro no céu. Aleluia, aleluia. Nós temos uma facilidade de nos apegarmos aos tesouros da terra. Tiago vai dizer que tudo é passageiro, de que tudo é banal, de que nada permanece daquilo que é terreno. Ele vai dizer: as vossas riquezas, o vosso ouro e a vossa prata está enferrujando e vai acabar, mas a vossa riqueza espiritual, ela permanece para sempre. Aleluia. A gente vai meio que fundamentando as nossas coisas naquilo que nós temos, e nós aprendemos no primeiro capítulo de Tiago que nós temos que cuidar, ou no segundo, melhor, para nós não fazermos acepção de pessoas. Nós temos uma facilidade de querer estar perto de pessoas que têm condições financeiras melhores. Nós temos uma facilidade de nos relacionarmos e às vezes até dentro do contexto da igreja aceitarmos as pessoas que têm condições financeiras, e Tiago vai enfatizar que todas essas melhores condições financeiras um dia terminarão, e quando termina o dinheiro, quando termina a saúde, quando termina algumas coisas da nossa vida, é que você vai conhecer os verdadeiros amigos, os verdadeiros companheiros, os verdadeiros irmãos em Cristo Jesus, porque tem muitas pessoas que estão ao nosso lado, que estão ao teu lado, que estão perto de você, pela posição que você exerce, pelo cargo que você tem, pelos valores que você tem, mas quando tudo isso passa, só resta a presença de Deus. Aleluia. Que Deus nos ajude, que nós venhamos lembrar das palavras do apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Coríntios, e Paulo vai dizer que quando nós estamos sendo edificados, ou quando nós estamos edificando sobre o fundamento que é Cristo, que as nossas obras, elas sejam de ouro, de prata, de pedras preciosas, e que elas não sejam de palha, nem de feno e nem de madeira, porque lá na presença do Senhor serão provadas as nossas obras, as nossas atitudes, e aquilo que nós temos pelo fogo, e tudo que queima e se dissolve acabará, mas ficará o ouro, a prata, aleluia, e também as pedras preciosas. E é tão maravilhoso que Tiago vai dizer, depois nós vamos meditar sobre a paciência até a vinda de Jesus, que nós, quando chegarmos no céu de glória, há uma coroa reservada, há um galardão reservado. Pelas obras que praticamos, nós vamos receber do Senhor, aleluia, ouro, prata e pedras preciosas. É tão lindo que numa das igrejas Jesus vai dizer que, parece-me que é a igreja de Esmirna: eis que eu te darei uma pedra, e nessa pedra estará uma pedra preciosa, e nessa pedra estará o teu nome. Aleluia, o teu novo nome. Ah, irmãos, se nós deixarmos um pouco, aleluia, de confiar nas riquezas terrenas, nas riquezas deste mundo, e confiarmos mais no Senhor, o nosso tesouro permanece para sempre. Se nós nos desapegarmos, Paulo vai dizer que a raiz de todo mal é o amor ao dinheiro, que o amor ao dinheiro faz com que eu brigue com pessoas, com que eu me separe de pessoas, com que eu não tenha comunhão com pessoas. O amor ao dinheiro faz com que eu não conviva com algumas pessoas, mas permita-te o teu coração a se desapegar do amor. Não é se desapegar do dinheiro, não é abandonar e não viver mais com dinheiro, não, é você não amar o dinheiro mais do que a Deus, mais do que o reino de Deus. Buscai o reino de Deus, aleluia. Jesus disse, capítulo 6, versículo 33, acima de todas as coisas, aleluia, em primeiro lugar, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Deus é o mais interessado em prosperar e cuidar da tua vida na terra.
Deus não tem prazer que o homem viva uma vida de sofrimento em toda a sua vida na terra, não. Deus quer abençoar. Se você lê o Velho Testamento, principalmente no contexto da lei, no Deuteronômio, eu já citei aqui, você vai ver que Deus está interessado em abençoar o ser humano, mas o ser humano tem que se enquadrar no contexto da palavra de Deus, na vontade de Deus, no querer de Deus. Deus deseja nos prosperar, mas precisamos, acima de tudo, ter o nosso tesouro no céu. Nós lançamos uma oferta de sacrifício, e eu vou, aleluia, conjecturar com vocês que a gente tem uma dificuldade de sacrificar. A gente tem uma dificuldade de ver as pessoas sacrificando. Pastor, mas eu vou deixar de comprar. Aleluia. Quando você sacrifica no reino, você deixa de... Eu falei hoje com os obreiros numa conversa, sacrificar é você deixar de comprar uma televisão e investir na missão, investir no reino de Deus. É você deixar de comprar uma outra coisa. Não, hoje, esse mês é um mês que nós vamos investir no reino. Além do teu dízimo, da tua oferta, você não, vou fazer nós lançamos o projeto da oferta e sacrifício, e a gente fica preocupado com o Sebastião, porque algumas pessoas não entenderam e não estão sacrificando ao Senhor. E aí a gente vê as pessoas desejando receber as coisas nesta vida, irmã, aleluia, Heloísa, e esquecem que precisamos sacrificar ao Senhor. Que Deus nos ajude a nós nos desprendermos das coisas materiais e investirmos no reino de Deus. Ah, pastor, o senhor quer dinheiro para a igreja? Não é o dinheiro para a igreja, é o dinheiro para o reino de Deus e a bênção para a tua vida. Aí eu falei aqui que a igreja ela recebe um valor, mas você recebe a bênção do Senhor sobre a tua saúde, sobre o teu trabalho, sobre as tuas finanças, sobre a tua família, sobre a tua casa. Não fique de fora, aleluia. Oferte, adore ao Senhor, e você vai provar para Deus. Você não precisa provar nada para os homens, mas você vai demonstrar para Deus que o teu coração não está pegado às coisas. Deus está interessado em abençoar pessoas que compõem a igreja, mas nós precisamos nos desapegar das coisas e dizer: eu vou investir no reino de Deus. É tão forte isso no meu coração, o que Deus falou comigo alguns meses atrás, e eu falei para essa igreja da maneira como Deus quer te abençoar, da maneira como Deus quer te prosperar. Basta você ter a fé em ação, a fé na prática, e você dizer: eu vou investir no reino. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus tem prazer de te abençoar, e Tiago vai dizer da falibilidade dos nossos bens, vai dizer que é para nós cuidar não nos preocuparmos com o salário. Ele vai enfatizar dizendo que a riqueza e a prata vão enferrujar, o fogo vai consumir, porque muitos estão entesourando para os últimos dias. Vou te dar um conselho: viva a vida com tudo que você tem. Não viva a vida para juntar tesouro. Eu ouvi um jornalista ainda essa semana falando de um casal lá em Minas Gerais que tinha um apartamento e eles estavam acima dos 65, 70 anos, e eles descobriram que os filhos já estavam brigando para vender o apartamento. E aí ele foi lá e vendeu o apartamento, comprou um trailer e disse: eu vou viver a minha vida viajando, vou terminar a minha vida viajando com a minha esposa. E aí acabou a briga entre os filhos, acabou a briga na família. Aleluia, porque ele deixou de morar numa casa fixa para morar numa casa ambulante. Aleluia, está andando 15 dias num lugar, 20 dias no outro, 50 dias no outro, e vai andando pelo Brasil, e a vida dele é essa, aproveitando a vida. Tem pessoas que não aproveitam a vida. Eu nasci no oeste catarinense, no sudoeste do Paraná, nasci em Barracão, e a gente encontra pessoas ali que ainda não conhecem a praia, ainda não conhecem o mar, mas você vai ver, tem 3, 4, 5 casas, tem um patrimônio enorme, mas não conseguem se desprender das coisas materiais, irmão Constantino, para viajar, para conhecer, para viver uma vida que Deus deseja que elas vivam. Permita-te a viver a vida que Deus quer que você viva.
Desfrute dos bens que Deus está te dando. Invista no reino de Deus. Deus nos abençoa, aleluia, para nós abençoar em primeiro lugar o reino e para nós abençoar a vida das pessoas. Deus vai dando para mim abençoar. Quando a bênção para em mim, ela termina. Agora, quando ela vem a mim e eu abençoo a vida de outras pessoas, eu abençoo o reino, ela continua fluindo, ela continua vindo sobre a minha vida e ela vai aumentando. Permita-te ser um canal de bênção para o reino de Deus e para a vida das pessoas ao teu lado, e o nome do Senhor será glorificado. Eu estou feliz em estar aqui nessa cidade porque eu vejo pessoas viajando, eu vejo pessoas que estão investindo, eu vejo pessoas que estão cuidando da sua vida, se preocupando consigo mesmo e deixando de amar as coisas terrenas. Te preocupe em viver uma vida que agrade ao Senhor e vive uma vida que também você possa chegar lá no final e dizer: eu vivi uma vida abençoada. Aleluia. Paulo podia dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Estou tranquilo para me encontrar com meu Senhor. Só me resta receber a coroa da justiça que me está preparada. Aleluia. Deus tem um galardão. Viva abençoadamente. Segunda, aleluia, conselho que Tiago dá, ele vai falar sobre a paciência. E quando ele fala da paciência, ele usa 3 classes de pessoas. Ele usa o agricultor, ele usa os profetas e ele usa os patriarcas. Ele vai dizer que assim como o agricultor, assim como o lavrador tem que ter a paciência para semear a semente, esperar a chuva temporã e a chuva serôdia, para que a semente venha brotar, germinar, frutificar, para ele colher os frutos. Assim eu e você precisamos ter paciência, e a paciência é uma qualidade do fruto do Espírito que a gente menos vê na sociedade, menos vê na igreja. Já notou que nós não temos paciência, nós não conseguimos esperar, a gente tem uma dificuldade de ser paciente, e aí Deus, de uma maneira tão especial, às vezes coloca nós lá no quarto do hospital, e aí a gente se torna o quê? Paciente. Paciente de um quarto do hospital, paciente de um quarto de casa. Aleluia. Permita-te ser paciente, a desenvolver a paciência no teu coração, no teu intelecto, na tua mente, para você não ser colocado num quarto de hospital, para você aprender a esperar as coisas acontecerem. Aleluia. Ele vai usar o papel do agricultor que espera. Ele esperava até a chuva, a temporã cair para semear. E depois que ele semeava, ele esperava a chuva serôdia para dar o crescimento. E depois da chuva serôdia, ele fazia a colheita. E a colheita não tinha transgênico, não tinha nada. Era o tempo certo, era o tempo exato, natural das coisas. Hoje, aleluia, enquanto ele esperava, ele tinha que carpinar a lavoura, ele tinha que tirar os insos, ele tinha que tirar as pragas, ele tinha que cuidar para que os gafanhotos não tomassem conta. Havia um trabalho, meu irmão, que eu e você venhamos aprender a paciência como agricultor, aguardar o tempo de Deus, fazer com que dê certo tudo o que Ele prometeu na nossa vida, tudo o que Ele disse que ia fazer. Quando eu começo a exercer a paciência, eu sei que Ele cuida de mim, eu sei que Ele está trabalhando em meu favor, e eu demonstro a minha confiança nele, no Deus que tudo pode. Ele usa o papel do profeta em segundo lugar. Ele diz assim como os profetas profetizaram e não viram, aleluia. Você imagina Isaías profetizando acerca de Jesus, dizendo que viria, um menino nasceria, e seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, profetizando que uma virgem conceberia e daria luz a um menino, e ele dizendo: eu não vou enxergar, mas eu sei que vai acontecer. Aleluia. O profeta profetizava e não ficava esperando se acontecer. Ele virava as costas e dizia: eu entreguei a mensagem, já, aleluia, me desincumbi do meu trabalho, e eu vou esperar, aleluia, que aconteça o que Deus falou. Que Deus nos ajude a termos a paciência do profeta. Que Deus nos ajude a termos a paciência do patriarca, e Ele vai usar o nome do patriarca Jó,
que é a terceira qualidade, a terceira pessoa que ele vai chamar para nós aprendermos de paciência, primeiro com o agricultor, segundo com o profeta, em terceiro lugar ele vai chamar o patriarca Jó, vai falar do patriarca Jó, e quando ele diz de Jó, ele vai dizer: olhai a paciência que teve Jó, e da maneira como ele sofreu, aleluia, e ele esperou no Senhor, e o fim que Deus deu para Jó. A Bíblia vai dizer no capítulo 42 de Jó, que o fim de Jó, aleluia, foi bem melhor do que o começo dele, aleluia, nos últimos dias, ou no tempo em que Deus restaura a vida de Jó, Deus dá em dobro tudo quanto ele possuía, por causa de um homem paciente. Eu marquei aqui, hoje à tarde, sabe o que aconteceu com Jó? Jó perde tudo que tinha, perde os seus filhos, aleluia, ele fica com a mulher rixosa e com 3 amigos falsos que estavam sentados do lado dele. Jó perdeu tudo, fica com a mulher reclamando e com 3 amigos o acusando. E aí Jó fica paciente e diz assim: eu vou esperar no Senhor, ainda que ele me mate, eu vou confiar nele. Eu sei que o meu Redentor vive, ele vai dizer num versículo, e sei que um dia ele vai se levantar para me socorrer. Eu estou esperando nele, até que de repente aparece o 4º amigo e conjectura com Jó algumas coisas. Ele não vai acusar Jó, ele vai lembrar o poder de Deus, mas aí depois no versículo, capítulo 38, vem o próprio Deus falar com Jó. E aí Jó diz assim, começa o capítulo 42 dizendo: eu te conhecia de ouvir falar, e já era suficiente para mim ser paciente. Irmão, tem gente que se não descer um anjo, ele não consegue ter paciência. Se não vê uma mensagem profética, algo fenomenal, ele não consegue ser paciente. Ele vai atropelando a vontade de Deus, atropelando o projeto de Deus, ele vai atropelando as coisas, e Deus não se agrada quando a gente é precipitado. Jesus vai dizer: sede simples como a pomba e prudente como a serpente. Ele vai dizer no outro versículo, outra passagem: os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. É tempo de eu e você termos a prudência e a paciência e esperar no Deus que pode e vai resolver a nossa situação. Ele termina falando da paciência, aleluia, com Jó, mas no contexto das paciências, ele vai falar: não vos queixeis uns dos outros. Só consegue se queixar quem não é paciente. Se eu sou paciente, eu não consigo me queixar, eu não preciso me queixar, porque eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem confio, eu sei quem me prometeu, aleluia. E aí tudo que alguém fizer contra mim não vai resultar em queixa, porque eu sei que é o trabalho de Deus para cumprir o projeto dele na minha vida. Eu não vou me queixar de A, de B ou de C, porque eu sei que se Deus está trabalhando nessa questão, o inimigo pode até usar as pessoas, mas não vai promover na minha boca murmuração acerca de nada, reclamação acerca de nada, porque eu sei que Deus é que está trabalhando. É tão interessante que Jó não brigou com os amigos dele. Jó não briga com nenhum dos amigos, dos falsos amigos dele, e Deus assim diz assim: eu não gostei do que vocês fizeram com Jó. Irmão, se Jó tivesse se queixado dos amigos, Deus não ia trabalhar desse jeito. Mas quando Jó não se queixa das pessoas que o atribulam, a Bíblia diz que Deus chama os 3 amigos de Jó e diz: vocês vão lá pedir perdão para Jó, vocês vão lá e Jó vai orar por vocês. E a Bíblia diz que quando Jó começou a orar por eles, Deus mudou a vida de Jó. Aleluia, sabe o que é isso? É não se queixar, não reclame da vida, não reclame das pessoas, não reclame da situação, confia no Senhor, Ele é poderoso para te dar vitória. Satanás, eu já falei aqui outro dia, ele não tem como tocar em você, ele vai usar pessoas para entristecer você, para prejudicar a tua caminhada, para falar algumas coisas que te desagradam, mas em nome de Jesus não te queixe, diga: Senhor, tu estás vendo tudo, e em ti eu confio, e o Senhor vai pelejar pela tua vida, aleluia. Versículo de número 12, do capítulo 5, Tiago vai falar a terceiro conselho:
acerca do crente ter uma firmeza naquilo que faz. O crente não pode ser um crente de dupla personalidade. Os psicólogos estão lutando nos últimos dias com muitas pessoas que têm dupla personalidade. Ora ele é um leão e ora ele é um gatinho. Perdeu todas as forças. Ora ele enfrenta o gigante, ora ele corre, aleluia, do barulho de um besouro. Meu pai dizia que tem gente que ouve o barulho do besouro e acha que é um leão. Aquele barulho de estardalhaço das asas, aquele barulho grande, e foge, sem querer enfrentar. É tempo de eu e você. Tiago vai dizer que o nosso sim, sim e o nosso não, não. A firmeza do crente. Nós aprendemos que para nós termos vitória, para nós termos a bênção do Senhor, eu tenho que ter o meu coração depositado totalmente em Cristo, e eu enfrento qualquer dificuldade em Cristo Jesus. Aleluia. Pode vir a perseguição, eu não abro mão da minha fé. Pode vir a tentação, pode vir as conjecturações, eu não abro mão da minha fé. Aquilo que eu falei está falado. Aleluia. Irmãos, a geração de homens de calça curta é a geração que nós estamos vivendo. Desculpe falar assim. É uma geração de homem que não tem palavra. É uma geração de homem que não tem pulso firme. E eu vou incluir as mulheres também, que não tem palavra, que não tem pulso firme. Gente que diz uma coisa hoje, amanhã diz outra. Gente que hoje diz assim, estou contigo, qualquer coisinha amanhã eu já abandono e não está mais. Gente que diz assim, vou contigo até a morte, é os Pedro da vida. E de repente ele diz assim, não, nem conheço, nem sei quem que é, pode deixar que crucifique. Aleluia. Gente que não tem a firmeza. E Tiago vai dizer que o vosso sim, sim, a vossa palavra seja sim, sim e não, não. Se você disser sim, aleluia, você não é obrigado a dizer sim. Isso é um ditado que eu aprendi de criança. Ninguém é obrigado a dizer sim, mas depois que dizer sim, nem que perca tudo que tem, honra a palavra que deu. Salmo de número 15. Quem entrará no santuário? Quem entrará no teu santo monte? Aquele que mesmo emprestando, aquele que mesmo falando, aleluia, e tenha dano próprio, versículo de número 4 e versículo 5, aquele que rejeita o desprezo, mas honra os que tem meu Senhor, e que mantém a sua palavra, mesmo quando está no prejuízo, mesmo quando está na dificuldade, ele mantém a palavra que deu. Ele disse que vai fazer, eu vou fazer. Ele disse que não vai fazer, ele não vai fazer. Não, deixa eu consultar a mulher, para ver se dá para fazer. Irmãos, nós temos que ter, né, a hombridade de dizer, não, nós vamos fazer. Lá em casa eu dobro depois. Isso aqui era para os obreiros, né, essa palavra. Aleluia. Tem homens, não, deixa eu ver com a mulher se nós podemos vir no culto domingo. Não, nós vamos vir no culto domingo em nome de Jesus. Nem que a mulher não queira. Ou a mulher diz, nós vamos vir no culto, nem que o homem não queira. Não precisa brigar, irmão. Dobra o joelho e ora e Deus convence. Aleluia. Dobra o joelho, não, nós vamos fazer. E aí tu vai, fala e ora, fala e ora, fala e ora. E aí o agir de Deus vai ser sobre a tua casa, sobre a tua família. Honre a tua palavra em nome de Jesus. Que a nossa palavra tenha valor. Ah, irmão, aleluia. Eu não sou tão velho, mas eu ainda peguei o tempinho que você dizia, está falado. E está falado. Eu tive uma experiência agora no Paraguai. No domingo pela manhã, quando nós estávamos retornando, eu parei para comprar comprar alguma coisa para o Sr. Edson, e aí ele conhecia um rapaz lá, e eu disse, eu não tenho dinheiro para levar um celularzinho, não é muito caro, R$1.000 e poucos. Eu disse, eu não tenho dinheiro, só vou ter dinheiro o mês que vem. Ele disse, não, então leva, se tu é amigo do Edson, e eu vou confiar na tua palavra. Levou, não pegou nada. E aí eu disse, glória a Deus, como é bom você ter essa confiança. E nós precisamos voltar a fazer isso. Pode comprar, pode vender por irmão Isaías, que eu garanto que ele vai pagar. Desculpa, Moisés, tá? Aleluia. Mas eu vou usar outro nome. Então, pode vender por João, que eu
garanto que eu e o João faz a gente queimar a mão no fogo. Nós temos que ter palavra, irmão. Nós temos que ter palavra. Tiago está dizendo, o crente tem que ter firmeza. O crente não pode ser dúbio, de dupla personalidade, de duas palavras, tem que ser uma palavra. Aleluia, que Deus nos ajude. Sabe o que acontecia nos tempos que eu era criança? O crente era o melhor funcionário. Pode contratar o crente, porque o crente não dá problema na empresa, não leva na justiça, não reclama, não chega atrasado, não perde dia de serviço, não inventa doença. E aí hoje, quando você vai falar com alguns irmãos que são empresários, assim, eu não quero contratar crente na minha empresa, eu não quero crente trabalhando comigo, porque o crente está vivendo uma vida errada. O crente é o que chega atrasado e dá mau exemplo para os que não são crentes na empresa. O crente é o que pede para sair mais cedo, inventa desculpa. Irmão, é tempo de nós, isso aqui está sendo filmado, mas é tempo de nós mudar a nossa atitude e dizer, não, eu vou ser exemplo, porque eu carrego o nome de Cristo na minha vida. Jesus habita em mim, aleluia. E o mundo precisa conhecer isso novamente. Precisamos viver um avivamento da nossa personalidade, dizer, eu sou crente, aleluia. Quer ver o nome de pastor, irmão? Tem um lugar que a gente chega assim, dá vontade de dizer que não é pastor, porque a gente sabe que naquela cidade, ou naquele tipo de comércio, o pastor não é bem visto, porque alguns trouxeram dificuldade. Permita-te a mudar, vamos nós mudar, como Tiago disse, seja assim sim ou não. Em quarto lugar, ele esclarece a partir do versículo 13, o poder da oração. Está alguém entre vós triste, ore. Está alguém entre vós alegre, cante. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja. Ele vai falar de 3 maneiras de orar. Primeiro, a oração. Ele vai falar que nós precisamos pedir a intercessão, é pedir que alguém interceda por nós, porque nem sempre a gente tem a força necessária para orar, nem sempre a gente tem, aleluia, e a gente está debilitado para orar. Tiago vai dizer, se está alguém triste, ore. Está alguém doente, chame os presbíteros da igreja. Sabe o que é isso? É voltar a confiar que tem homem de Deus na igreja, que tem homem de Deus que pode ungir com óleo e o milagre acontecer, que não precisa fazer congresso ou culto de milagre para acontecer milagre. Eu sei que se eu chegar na igreja e alguém me ungir, o milagre vai acontecer na minha vida, aleluia. Tiago está dizendo, a oração intercessória precisa acontecer na nossa vida. Segundo, a oração de confissão precisa acontecer. Ele vai dizer, confessai os vossos pecados, no versículo 16, uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muitas vezes as nossas doenças não são doenças porque nós não cremos, ou porque Deus não está pronto para perdoar. As nossas doenças são porque nós não confessamos as nossas fraquezas, nós não reconhecemos os nossos pecados, nós não reconhecemos as nossas misérias, e quando nós reconhecemos, o milagre acontece instantaneamente, aleluia. E é tão certo isso que Jesus vai curar algumas pessoas, mas antes dele curar, ele vai perdoar os pecados delas. Ele vai perdoar do paralítico de Cafarnaum, ele vai perdoar alguns pecados, dizendo, o teu pecado está perdoado, seja curada, aleluia. Através da cura, o pecado foi perdoado de algumas pessoas no mesmo momento. O interesse de Jesus é que nós venhamos reconhecer. Em terceiro lugar, na oração, aleluia, ele vai dizer da confiança. Não tem como eu e você orar se nós não confiarmos. Ele vai usar o profeta Elias e dizer assim, olha, Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Elias tinha a mesma tentação que nós, Elias tinha as mesmas fraquezas que nós, Elias tinha os mesmos defeitos que nós, mas ele orou confiando, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Ele voltou a orar, e Deus mandou a chuva sobre a terra. Permita-te a confiar totalmente no Senhor. Capítulo 4, versículo 16 de Hebreus vai dizer, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que alcancemos misericórdia em tempo oportuno. Não dá para você chegar na igreja para ver se vai receber o milagre, para ver qual é o pastor que vai pregar, para ver quem que vai orar. Não, é tempo de você chegar na presença do Senhor com confiança, independente de quem pregue e de quem vai orar. Eu sei que Deus é poderoso para me curar e para me abençoar naquilo que eu preciso. Chegue com confiança. Oração tem que ser com confiança. Não dá para orar sem confiar, irmão.
Aleluia, aí reza, vira uma ladainha, vira uma palavra jogada ao vento. É tempo de nós orar confiando que Ele pode resolver os nossos problemas, aleluia. E ele termina dizendo, salientando a importância da reconciliação. Ele diz assim, olha, versículo 19, meus irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e alguém o reconduzir a ela, aquele que fizer o pecador retornar do erro do seu caminho, salvará da morte uma vida e cobrirá uma multidão de pecados. Sabe o que é isso? Tiago está dizendo, terminando a sua carta, é tempo de nós propagar o ministério da reconciliação. Eu tenho que procurar atrazer as pessoas que saíram, atrazer as pessoas que abandonaram a fé, atrazer as pessoas que renunciaram a Cristo, ou deixaram Cristo de lado, que em vez de renunciar ao pecado que deveriam, renunciaram ao Cristo que é o perdoador dos pecados. Nós temos que chamá-los, recebê-los, abraçá-los e dizer, tu é bem-vindo ao convívio. É tempo de nós sermos crentes de Barnabé, aleluia, que está lá em Antioquia, e sabe que os irmãos não receberam Paulo em Jerusalém. 3 meses ele fica em Jerusalém e todo mundo não quer ver Paulo, ou melhor, Saulo, e Saulo está lá meio que abandonado dos irmãos, e Saulo diz, eu vou lá para Tarsis, vou fazer tenda de novo, e ele fica lá alguns anos, mas de repente Barnabé se lembra de Saulo e diz, eu vou lá reconciliar Saulo, eu vou lá trazer Saulo, porque Saulo tem um ministério. Ah, irmão, quantas pessoas que têm ministério que estão jogadas lá no mundo porque eu não consigo estender a mão. Quantas pessoas que têm ministério e podem desenvolver um trabalho extraordinário no reino e a gente não tem coragem de chegar lá e dizer, irmão, é um novo tempo, é tempo de você se aproximar de Cristo, o arrebatamento está chegando, Deus conta com você, é tempo de nós reconciliá-los a Cristo, e aí nós ganharemos uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. É tempo de nós termos o sentimento do pai do filho pródigo e não o sentimento do irmão do filho pródigo. Ah, irmão, isso aqui é muito forte. Tem gente que não tem o sentimento do pai, tem o sentimento do irmão. Ah, mas não pode nem entrar por aquela porta. Olha o que fez. Olha o escândalo que trouxe, olha as dificuldades que aprontou, olha o pecado que cometeu, e a gente diz assim, não pode entrar, tem que fazer um monte de reverência para entrar, nem sei se fazendo reverência entra, mas o pai dizia, não entra, vem cá porque tem sandália, tem roupa, tem anel, é tempo de nós termos o sentimento que o pai teve, e dizer, volta filho, volta porque nós vamos subir de mão dada, ao encontro do Senhor nos ares, receber a nossa coroa. Tiago termina a carta dizendo, é tempo de nós reconciliar aqueles que abandonaram a fé. Aleluia, aleluia, e você pode fazer isso. Deus pode te usar no ministério da reconciliação. Deus pode te usar para que pessoas que já não têm mais alegria de vir à igreja, e você dar uma palavra de apoio, uma palavra de ânimo e dizer, vamos porque Deus está falando, vamos porque Deus está agindo. Não é o pastor, não é o pregador, mas Deus está tendo espaço na igreja, Deus está tendo liberdade na igreja. O Espírito Santo está agindo na igreja, não é por causa do pastor Hebron, ou por causa dos obreiros que estão na igreja, mas é por causa da presença dEle, em cada culto aqui na igreja. Se coloque em pé na presença do Senhor Jesus. Deus deseja revolucionar a cidade de Sara, e sabe o que Ele vai fazer? É com a minha vida e com a tua vida. É você que conhece quem precisa, é você que vai abraçar quem está caído, é você que vai colocar na cavalgadura e vai trazer para a estalagem, e aqui nós vamos, em nome de Jesus, aleluia, declarar a cura, e curar as feridas para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus conta conosco. Para terminar, cuide para você não se apegar nos bens materiais. Aleluia. Busque a paciência. Ah, irmão, é tão difícil a paciência. Aleluia. Aleluia. Tem uma palavra firme, seja o teu sim, sim, não, não. Aleluia. Ore, interceda, confesse, confie. E seja reconciliador de almas.
É tempo de nós perdoar mais, abraçar mais, amar mais. É tempo de nós amar as pessoas. Jesus não ama o pecado, Jesus não aceita o pecado, Jesus não tolera o pecado, e nós não devemos tolerar, não devemos aceitar, mas Jesus ama o pecador, tolera o pecador, aleluia, mantém ali do lado, como manteve Judas, como manteve Pedro, com todas as suas fraquezas e falhas, Tiago e João, que queriam mandar descer fogo do céu e consumir uma cidade. Jesus foi tolerante com o pecador, não com o pecado, aleluia. Jesus foi tolerante quando apareceu o pecado, ele foi lá e corrigiu. Ele corrigiu Judas quando o pecado veio à tona, ele corrigiu Pedro quando o pecado veio à tona, mas ele foi lá restaurar Pedro também, que estava desanimado e pescando. É tempo de nós tolerarmos as pessoas, mas não tolerarmos o pecado. Deus está trabalhando no nosso meio. Aleluia, aleluia. Deus vai produzindo limpeza no reino. Sabia que para Deus derramar unção, fogo, poder, graça e autoridade para a igreja de Sara, Deus precisa purificar muita coisa no nosso meio. Eu acho, em pé mesmo, me ajuda aí, Ezequiel capítulo 9, lá no telão, Ezequiel capítulo 9, aleluia. Eu não sei se eu já citei isso aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos ver se eu acho aqui bem rapidinho. 9, aleluia. Versículo de número 4, aleluia. Diz assim, a palavra está lá, está pequenininho. E disse o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e que gemem por causa das abominações que se cometem no meio dela. Os 5. E aos outros disse ele, ouvindo eu: passai pela cidade após ele e feri, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Versículo 6, matai velhos, mancebos, virgens, crianças, mulheres, até exterminá-los, mas não vos chegueis a qualquer sobre quem estiver o sinal, e começai pelo meu santuário. Isso aqui é muito forte, irmão. Então começaram pelos anciãos que estavam diante da casa. Deus vai agir, começa aqui no altar, começa aqui no púlpito, começa nas lideranças. Deus está agindo. É tempo de nós reconciliarmos com Deus, reconciliarmos com o nosso irmão e dizer: eu quero participar do avivamento, do poder de Deus sobre a igreja. Ore comigo. Se você deseja vir à frente, precisa de oração, talvez precisa paciência, talvez precisa, aleluia, confiança, talvez precisa firmeza para dizer sim e dizer não na hora certa. Eu quero orar com você nesta noite. Deus deseja mudar a história da nossa vida, aleluia, para que o reino dele cresça. Ele vai agir na minha vida e na tua vida de uma forma soberana, de uma forma maravilhosa. Ore comigo. Pai de amor, Deus de misericórdia, de compaixão, nós oramos nesta noite como igreja, nós nos apresentamos a Ti como servos do Senhor, como ovelhas do Teu aprisco, e nós nos colocamos diante de Ti, pedindo a Tua misericórdia, pedindo o Teu amor, pedindo a Tua compaixão. Ajuda-nos, Senhor, a não nos apegarmos às riquezas, ajuda-nos a vencermos as provações, ajuda-nos a dominarmos a nossa língua, ajuda-nos a vivermos uma vida que agrade a Ti, resistindo às paixões do mundo. Ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida reta, íntegra, com paciência, com firmeza na Tua presença, com oração, confissão, intercessão e confiança. E ajuda-nos a cuidarmos uns dos outros, a reconciliarmos uns e outros a Tua presença, para a glória do Teu nome. Produz o renovo espiritual na vida de cada um. Em nome de Jesus eu oro e Te agradeço pela vida de cada um. Repreendemos a enfermidade, repreendemos, Senhor, aquilo que está tentando prejudicar a fé, a esperança. Deus, age na Tua igreja. Nós assim oramos e Te agradecemos em nome de Jesus.